Sei que tem gente que não gosta, né, de feriado assim muito prolongado, acaba Menos, atrapalhando, né? menos quem tem dificuldade em tecnologia e vai vir na terça, né? Boa, isso aí é. Isso aí. A previsão era hoje era para chuva, né? Eu falei: "Ah, meu Deus, quer ver? Porque aqui chove e a internet fica horrível". Ah, daí a sorte que até agora não tá chovendo. Ô, professor Elito, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Desculpem semana passada, bom dia pessoal. Como eu estava em conselho, professor Michel, a manhã inteira lá não tinha como. Estava bem complicado. Fugiu de se apresentar, eu sei Pois é, disso. não, mas eu me apresento depois, não tem problema nenhum. Pode ficar tranquilo. Prof. Gleides também não participou. Acho que tem, deixa eu ver, depois eu vou ver bem certinho aqui, eu vou confirmar com vocês a chamada depois. Ah, tem alguns profs daqui que pediram para mim para participar hoje à noite, que não iam poder participar, né? Ah. E como que foi o evento lá, professor Elito? Bom dia, professor Alexandre, tudo bom? É? Bom dia. Ah, eu tô com o meu microfone. Professor Elito tá na escuta? Oi? Como que foi o evento lá? Ah, tranquilo. Foi bem bacana. Lá, ó, de corrida, Isso. classificamos entre os 8 lá, mas pegamos muita chuva. Na sexta-feira foi só chuva, no sábado começou, secaram a pista, era em torno de 13 horas, nós começamos a correr em torno de 15 horas. E foi até quase meia-noite, no domingo também, de classifiquei para o domingo. Mas o tempo estava fechado demais, estava ruim. Não tinha muita aderência na pista. Mas estava bom, estava legal. Deu para se divertir e se desestressar. Isso Deu, que é o tranquilo. interessante, né? Né, tranquilo. Esquecer um pouquinho de tudo lá. Mais frio. Bota frio lá. Pensar que Balneário estava frio, aquilo estava congelando. Eu pensei que tinha gente que ia gasear hoje. Alguém tá fazendo inferno aqui na vida das pessoas? Eu tô operada. Os alunos me fizeram tanta raiva que eu cheguei a tirar um útero. Você tá entendendo? Tá aqui, ó, menos de 2 semanas, mas só porque é você que tá conduzindo a reunião, tá? Você sabe o quanto que eu relutei para poder estar com você aqui. Você ia falar que eu tava gazeando, professor. Perto dos meus amigos de profissão. Não, gente. O que que Vai eles ficar vão feliz. pensar de mim? Pessoa maravilhosa. Obrigado, Deus abençoe. Vamos lá então, vamos Amém. começar a nossa reunião hoje. O pessoal ainda continua chegando aí, né? Eu vou esperar mais um pouquinho para eu conversar sobre a última reunião que nós tivemos, para quem precisou faltar, né? E algumas orientações. E bom dia, prof. Reginaldo. Bem-vindo aí à reunião. Nós vamos iniciar hoje, então sejam muito bem-vindos novamente, né? Nós vamos iniciar hoje o planejamento 1, a reunião 1 do planejamento 1. E já assim de começo, eu quero pedir para vocês que, então nós vamos ter, né, segundo a última reunião que nós tivemos, nós vamos ter essa reunião 1 desse planejamento 1, e depois nós vamos ter só a outra reunião dia 20 de outubro, né, que é a próxima quinta-feira, a próxima quinta-feira que a gente vai trabalhar o planejamento 1. Então a gente vai ter uma semana assim de feriado bem prolongado. E
Então, para vocês darem uma olhada, né, depois que acabar essa reunião, se vocês puderem, segunda e terça da semana que vem, tentar relembrar essa reunião, porque para quando a gente chegar na reunião 2, vocês não tenham esquecido que a gente trabalhou aqui nessa reunião 1 por conta do tempo, né? E eu tenho certeza que vocês vão aproveitar, né, esse descanso aí, vão descansar. Não fiquem trabalhando, não fiquem fazendo faxina, não esqueça um pouco, né? Já estamos quase no final de ano, então tentem aí, né, procurar algum lazer para vocês se distraírem aí. Então, esse planejamento 1 ali, né, começou dia 3, que foi a segunda-feira, e vai terminar dia 21, que é a sexta-feira da terceira semana de outubro, tá? Vocês podem estar pensando, mas semana que vem nós não vamos fechar, né? Alguém, quem faltou, né? Semana que vem, então, já, né, comentando com vocês aqui também, aproveitar que agora já tem bastante prof aqui. Semana que vem, nós só teremos a reunião de terça-feira às 15 horas. Então, terça-feira, às 15 horas, é a nossa reunião. Ela é uma reunião de nivelamento tecnológico, tá? Não é obrigatória a participação. Ou seja, se você não participar, ela não vai gerar uma falta para você, tá? Assim como se você participar, ela também não vai gerar uma presença. Tá tranquilo? É uma reunião para quem tem dificuldade ali nas tecnologias, né? Ou tem alguma dúvida em Meet, Jamboard, Google Drive, Google Apresentações, tem alguma dificuldade ali, a gente vai trabalhar sobre isso, né? Eu até estou com a reunião, né? O cronograma da reunião, vou disponibilizar para vocês depois aqui no final da reunião. Caso vocês queiram dar uma olhada já, né? Tem vários tutoriais lá. É tudo que eu vou apresentar na reunião de terça-feira da semana que vem, tá? A nossa reunião hoje, ela está definida assim: acolhimentos, vamos fazer um acolhimento de 10 minutos. Espero que vocês participem aí, né? Pelo menos 2, 3 professores nessa parte do acolhimento e com as suas contribuições. Eu gosto bastante de falar, vocês já devem ter percebido na primeira reunião, mas eu adoro quando vocês falam também, quando vocês participam, né? Aí nós vamos para início de conversa. Vamos começar a apresentar a metodologia e o conteúdo, conforme vocês viram na última reunião também, né, pelo nosso cronograma. Hoje nós vamos trabalhar uma reunião de planejamento relacionando o tema de jogos e brincadeiras. E nós vamos para o Fala aí Cursista, que vocês vão comentar aí sobre algumas reflexões que a gente vai ter ali. Vamos discutir alguns conceitos, o conceito da metodologia que a gente vai trabalhar hoje, alguma habilidade de acordo lá com a BNCC que a gente vai trabalhar hoje. E, na proposta do Mão na Massa, nós vamos analisar 2 aulas, tá? A aula 49 e a aula 51. São 2 aulas do primeiro ano da primeira série. Ou seja, se vocês têm primeiro ano, né, ou primeira série, são 2 aulas de lá e elas estão relacionadas com o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, que são jogos e brincadeiras. Aí nós vamos trocar experiências de acordo com o que a gente conversou e refletiu sobre essas aulas. E nós vamos fechar o para concluir, que hoje vai ter um formulário de avaliação da disciplina aqui, tá? Eu tô na reunião, daí eu recebo uma mensagem ali que eu vejo que é de cursista, por isso que de vez em quando eu perco um pouco a linha assim de raciocínio, mas não se preocupem com isso, né? Olha, então, o que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar os jogos e brincadeiras e vai relacionando, né? Relacionar os jogos e brincadeiras assim mais com a problematização e mais especificamente com a metodologia, né, de problematização, o arco de Maguerês. Alguém já ouviu falar dessa metodologia do arco de Maguerês? Ele é muito,
parecido com a metodologia de aprendizagem por projetos. Tá? Vocês vão ver que ela é um pouco mais simples, assim, para vocês fazerem. A aprendizagem por projetos, ela demanda, assim, um pouco mais de tempo, de mais aulas, tá? Então, nós vamos trabalhar com essa metodologia hoje. Aí, lembrando, né, o segundo planejamento lá, a gente vai trabalhar esporte, né? O esporte vai estar o xadrez, aprendizagem mediada por tecnologias. No planejamento 3, nós vamos trabalhar as práticas corporais de aventura com a cultura maker. E no planejamento 4, a gente vai fechar com o Se Liga. E aí, as 2 últimas semanas de feedback e compartilhamento. Indo adiante aqui, né? Eu vou começar. Antes de começar com o acolhimento, então, para que vocês vão lendo ali, pensando um pouquinho sobre esse acolhimento, eu quero, né, para eu não ser injusto com ninguém, eu estou aqui com a lista de presença da última reunião. E eu tenho aqui dos profs que não participaram da reunião. Então, eu tenho a professora Ana Cláudia. A professora Ana Cláudia não está aqui. Ela até me encaminhou um e-mail. Deixa eu ver aqui. Foi a Ana Paula que me mandou um e-mail. Aí eu tenho a professora Dariane, também levou falta, não está aqui, né? Quem mais? A Prof. Gleides, né? Mas a Prof. Gleides está aqui, a gente já conversou. Fica um pouquinho depois da reunião para a gente conversar, tá? Depois que a gente encerrar aqui, Prof. Gleides. Aí eu tenho também professora Marcilene. Marcilene também não participou. Professora Marcilene não está por aqui, não. E eu tinha também falta da professora Viviane Bettiati. A professora Viviane também não está aqui. Tá, tem alguns Oi, profs. Gleides. Oi, Dri. Como é que tá a recuperação aí? A duras penas, você sabe como é que eu sou hiperativa, né? Ficar deitada aqui assim, então ninguém passa aqui perto da sala aqui, onde eu tô, porque sabe que o pior pode acontecer. Mas eu trabalhei com essa maravilhosa aí, professora Gleides, sabe aquela professora de educação física, 1001 utilidade? Ela é show de bola. Tudo de bom. Beijo, minha querida. Gente, sabe o que eu penso de quem participa? Viu, Adriana? Todo mundo que tá aqui, né? É porque deve fazer a diferença realmente na escola. Sempre falo isso. Para participar de um grupo assim, né? Tá disposto a despender um pouquinho do seu tempo ali, né? Para participar, para estar, né? Querendo se trocar experiência, refletir junto, trabalhar junto, porque com certeza lá na escola é um profissional que faz realmente a diferença, né? E a Prof. Gleide, né, como todos os outros aí estão de parabéns. Sei que a Adriana não, né, ela é hiperativa, ela é zumba, é isso, é aquilo, ela agora que ela tá ali debilitada, coitada, mas ela é hiperativa, essa mulher aí já falei na reunião passada, né, faz também de culinária e faz umas coisas que a gente fica com muita vontade. Não justifica. Ela agora, vou comentar aqui, até tá gravando, se é de vai mandar embora depois, mas ela me prometeu um vinho, sabe? Me prometeu um vinho aí pra eu ajudar ela Malbec, numa quinta safra, viu? numa nova proposta que ela tá querendo pra ela, e eu oriento que ela, né? E eu já comentando sobre isso, a gente abriu, né? Abriu credenciamento para professor formador para 2023. Todo mundo já recebeu o link, a propaganda. Caso alguém não tenha recebido, né, levanta a mãozinha, eu coloco lá no grupo. As inscrições, elas vão até dia 17. Oi, Prof. Arlete.
O professor, bem rapidinho Bom aqui, dia, prof. Oi. independente assim do que mais, acho que não sei se vocês sabem, o professor Michel, ele foi convidado, né, pela CED para poder estar ministrando ali, né, conduzindo a maneira como ele, né, vou ser redundante agora, conduziu as formações, porque eu passei por esse ano por 5, essa é a quinta. Não tem, professor, não tem. Eu acho que todos deveriam ter aula com você antes de começar, porque você é ímpar. Não estou aqui para puxar saco de ninguém, não, a Gleise me conhece. Mas, cara, de coração, como que os professores de educação física precisam de pelo menos passar um pouquinho por você? Você é excepcional. Parabéns mesmo. Você é, me perdoa, Sede, foda. Deus te abençoe. Obrigado. Só não vai chorar, prof. É tão bom, né, quando você recebe, assim, né, carinho, consideração, né, seja de professor, de aluno, e a gente fica muito feliz de, de saber que a gente tá, né, conseguindo passar alguma coisa, deixar alguma coisa para vocês. A gente tá aqui para atender, para a gente discutir e ainda, inclusive, ter amizade, né, se relacionar aqui. E eu estava precisando escutar isso mesmo hoje, sabe, Adriana? Passei por uns dias aí bem, assim, complicados, por conta de algumas coisas que aconteceram, mas eu estava precisando aí, eu estava precisando escutar isso, mas Deus abençoe, né? Quero agradecer você aí imensamente. E por estar sempre com a gente aí, né? Você, o professor Wellington, a Ivna também, que está aí sempre, o professor Rodrigo Luchê, Renata Santos, professores que vêm acompanhando a gente desde do início, né? E foram crescendo junto comigo aí. Eu também só tenho a agradecer a vocês pela participação, por sempre estar junto comigo aí. Professora Miriam? Bom, de antemão, parabéns. Eu estou te conhecendo agora, mas já. E segunda coisa, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de ser formador, porque como escolher ser professor formador? Eu não tenho, sabe, você também dá aula? Você só faz isso? Como que funciona isso? Prof do céu. É como diz os alunos, professor, você trabalha ou só dá aula? Prof, então, o professor formador, ele tem que estar dentro da sala de aula também, né? Esse é um ponto bem importante e é um dos pontos que fizeram com que o Formadores desse certo, né? Porque eu sempre falo, o professor lá escreveu um livro bonito e, né, bem ilustrado, falando de uma realidade que ele não está inserido, que ele só está observando, é uma coisa. Agora você estando, né, dentro dessa realidade é totalmente diferente. Eu sempre falo nas reuniões, falei nessa web que eu gravei com a CIED, da importância do professor formador ser professor de sala de aula, estar lá no chão da escola, que isso faz toda a diferença, né? Aí como que funciona assim, mais ou menos? Você deixa 4 turmas, né? Nós somos da educação física, são 2 aulas, né? Você deixa 4 turmas para trabalhar com 3 turmas de professores, de até 20 professores. Daí são as 2 aulas que você teria com as turmas, você tem com os professores. Das 6 aulas, que são 3 turmas. As outras 2 aulas, você trabalha com a papo formativo. É onde você vai trabalhar o conteúdo, né? Então você vai com os tutores da CED, você vai discutir todo aquele conteúdo, aquela metodologia, aquele material para você repassar para os teus cursistas. E 2 são horas atividades. Então você recebe por, digamos assim, são 10 aulas da escola que você faz com o professor. Aí esse ano, né, nesse credenciamento, mudou um pouquinho para professor PSS, né? Até pelo que eu sei, pelo que eu entendi, assim, que eles estavam. Professor PSS era contratado para substituir professor que estava faltando, né?
Aí chegava um momento que eles tinham que contratar outro professor para substituir o professor que estava substituindo, que foi contratado para substituir o outro, entende? Então eles tiveram muita dificuldade com isso. Agora eles mudaram o edital do professor PSS. O professor PSS, ele vai ter 9 horas para trabalhar com o professor cursista, 9 horas relógio, tá? Vai trabalhar com 3 turmas, 1h40, e ele vai receber além das horas que ele tem na escola. Então ele pode pegar as 40 horas na escola e pegar mais essas 9 horas com os professores cursistas, tá? Vai receber R$ 1.380, né? E pode receber aí ou com uma firma aberta através de nota ou por RPA, aquele requisição de pagamento autônomo, lá, recibo de pagamento autônomo, alguma coisa assim, tá? Oi, professor Arlete. Professor, e o senhor é PSS? Eu sou professor PSS. Não, eu estou perguntando, professor, porque o meu filho é PSS também. E ele tem uma qualidade também fantástica. E, né, tem uma qualidade muito, muito boa, né? Na verdade, ele tem mais ou menos a tua idade, né? Que eu acredito que você tenha entre 29 e 30 anos, né, professor? Menos, né? Talvez menos, né? E então, assim, a gente fica feliz de ver essa geração aí tendo essa oportunidade, né? Porque algum tempo atrás vocês não tinham. Fico bem feliz. E eu fico bem feliz por você. Eu não estou te conhecendo agora, né? Eu também não sou muito de chaleirar, sabe, professor? Eu sou muito direta, né? Mas eu fiquei bem feliz no primeiro dia que eu vim, que você me acolheu. E se eu soubesse de você antes, com certeza eu estaria com você mais vezes, mas a gente não conhece, né? A gente vai aonde o horário da gente se encaixa, e no caso aqui o meu horário se encaixou, então eu fico bem feliz, acredito que foi de Deus mesmo estar aqui. Muito Nossa. obrigada pela acolhida naquele dia, no primeiro dia de aula. Obrigado, prof. Obrigado mesmo. E a gente vai aprender muito, e com certeza. O que a gente puder fazer aqui para acolher, para a gente se ajudar, porque esse é o intuito do nosso grupo, né? E, prof, eu não sou novinho, igual vocês pensam. Vocês viram que a Ivna deu uma gargalhada ali, né? Eu tenho 4.2 já, professor. 4.2 só de estado, eu tenho 20 anos de estado, né? Meu 19 para Deus. 20 anos. Então não Não sou muito. parece. Que bom, professor. Que É que bom, a não Meet parece. ajuda, eu tenho um equipamento bom aqui, né? Uma câmera boa que ela dá um filtro, aqui ela coloca um filtro. Igual a gente faz com as fotos, né? Do Face, do O Instagram. senhor indica esse equipamento aí, então, por favor. Obrigado, gente. Obrigado, Andresa. Colocou ali, né, uma mensagem para mim também no chat. Eu também queria muito que você tivesse participado, até aquela vez que você mandou mensagem, professor, eu me inscrevi ali, mas não aparece meu nome. Fui atrás, tentei, mas não consegui que você participasse, né? Mas que bom que deu certo dessa última aí, você participar com a gente. Deus abençoe também. Vamos lá, gente, para o acolhimento? Então, nós temos uma charge ali, né? E ela fala o seguinte: afinal, não sei por que a gente tem que ir para a escola. Se todo mundo diz que a vida é a melhor escola, então, para que outra? A gente não aprende tudo na vida? O que é que tem de ruim a escola da vida? Alguém já pensou e quer comentar alguma coisa aí? Vamos lá, Miriam. Eu acho que escola é método, é sistematização, é nivelamento do conhecimento, né? É socialização, é orientação, é processo. Né? Então, nas ideias divergentes, né, vamos achar os nossos pontos convergentes, o que a escola da vida nem sempre nos dá. Aliás, vivemos um mundo, né, onde você não pode contradizer alguém, porque, sei lá, entende? Não há discussão produtiva, né?
as pessoas ficam todas cheias de dores quando você discorda. Então, acho que a escola é este momento onde a gente aprende, né, a viver nesse caldeirão que são as divergências de cultura, né, de conhecimento que os alunos eles provêm, né? E isso tudo para que a gente possa trabalhar. E, felizmente, vejo que muitos têm uma pedagogia boa para trabalhar com esses pontos e fazer o crescimento de cada um. Obrigado, Prof. Arlete. Resumindo tudo que a professora falou, eu, assim, faço minhas as suas palavras, professora. Mas eu vou resumir. Eu digo para os meus alunos assim: a escola é o lugar da gente aprender a ser gente grande. Porque aqui na escola você vai ouvir ou não, né? Às vezes você até merece um sim, mas você vai ouvir um não e você tem que saber absorver e trabalhar o teu eu com isso, né? Com esse não que você ouviu. Então, eu sempre falo isso para eles. Aqui é um treinamento para a gente ser gente grande, para a gente ser, né? Para a gente ser inserido nas nossas profissões. Então, eu estou sempre falando isso para os meus alunos, né? E muitas vezes, quando eu digo não para eles, eu falo: olha, eu gostaria de dizer sim, mas nesse momento é não. Por favor, não se matem. Eu brinco com eles, né? Porque hoje em dia a gente vive um tempo que você não pode contestar o adolescente, que ele se sente magoado e muitas vezes ele pode até te processar judicialmente, né? Não tem como dissociar, né? A vida, a escola da vida, com a vida na escola. Digamos assim, fazendo um trocadilho, né? Eles precisam muito. Todos nós precisamos disso. E o que eu falei até para os meus professores de terça, gente, imaginem, eu não sei se vocês já chegaram a imaginar o que seria da nossa sociedade hoje em dia se eles não tivessem esse momento da escola. Que vocês já repararam que tudo é escola? Se o aluno não tem educação, a culpa é da escola. Como se a escola fosse, né, o local que eles tinham que aprender tudo que a vida tem que ensinar para eles, que a família tem que ensinar para eles. Eu tinha um professor em Tibagi que hoje os pais já não vão mais defender o professor na escola, né? Eles vão ficar do lado do filho, né, do aluno. E ele falava: olha, mãe, eu sinto que você, né, está fazendo isso com o seu filho, porque se você não deixar que a escola ensine, né, que os professores passem alguma coisa de bom para esse seu filho, a escola da vida vai ensiná-lo. Isso você pode ter certeza. Porque se ele não aprende aqui, ele vai aprender lá fora. E de um jeito assim que a senhora talvez não vá gostar. Mas que ele vai aprender alguma coisa com a escola da vida, isso ele vai. E é isso que a gente vê. Quantos conselhos, quantas conversas. Nós mais ainda, que nós temos esse contato com o aluno extra sala de aula. Né? E uma coisa que eu sempre falo aqui na minha escola também, falo, todos os professores têm que ter esse contato extra sala. Porque o aluno se abre mais, ele conversa mais. E esse contato de aproximação do professor com o aluno só beneficia o diálogo, a conversa. E nós somos privilegiados por isso. Tem coisa que eles não contam para as mães, que eles contam para nós, né? Que eles não contam para os pais, eles vêm e contam para a gente. E a gente vai lá, né? Quem nunca defendeu um aluno ali mal educado, que não copiava a tarefa? Não, eu vou levar ele para jogos, prof. O prof, deixa ele sem educação física, porque ele é assim, assim, assim. Mas se ele não é assim comigo, a minha disciplina também é importante, eu não vou deixar. Eu vou conversar. Então, essa situação, né, deles se socializar ali realmente, eles aprender. E a escola ele tem papel fundamental na formação da criança. Nós somos muito, mas muito importantes na formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes hoje em dia. Professor Rodrigo Luché?
Professor, eu concordo com o senhor quando o senhor se referiu ali à questão da importância da escola na sociedade, no sentido assim, eu não sei como que foi com os colegas, mas eu percebi uma diferença nessa pandemia com o retorno das aulas presenciais. Assim, eu tive uma impressão que parece que os alunos, eles desaprenderam, e também na questão do comportamento deles, sabe? Eles voltaram, assim, um comportamento mais agressivo, enfim, agora nesse final de ano que parece que está normalizando. Então, assim, acredito que isso seja um reflexo da importância na escola, na formação desses estudantes como pessoas, né, futuras pais de famílias, mães, enfim. Acho que a escola contribui nesse sentido também, que esse retorno da pandemia me deixou bem claro essa situação. E sabe por que, gente, que eles chegaram assim? Eles voltaram assim? Porque eles não têm limite em casa. A maioria, eles não têm limite em casa. Eu lembro que na minha época, né, há 30 e poucos anos atrás, se eu queria jogar bola, eu tinha uns afazeres antes. Ó, você vai almoçar, você vai lavar a louça, você vai arrumar teu quarto e depois você vai sair. Hoje em dia não, mas imagine na pandemia. Esses alunos ficaram largados. Gente, teve situação, não foi uma, nem duas, nem cinco, que o pai chega na escola e ele não sabe a série que o filho tá. Né? Que era o mínimo que o pai, que a família deveria saber. Então a escola da vida tem ensinado muito pouco. O que tem feito a diferença é a vida deles na escola. É nós que temos feito a diferença para esses alunos. Oi, professor Alexandre. Eu estou sem microfone, não sei se vocês estão me escutando bem. Tá Tá dando ótimo. para escutar bem? Pois é, gente. Eu sou numa geração que antes de chegar na escola, né, a gente sempre escutou dos nossos pais, né, que a escola era um lugar muito importante, que era um lugar de respeito, que a gente tinha que respeitar os professores, que era um lugar onde nós íamos se preparar para a vida. E o que eu percebo de uns tempos para cá, de uns anos para cá, é que estão deturpando, né, a imagem da nossa escola. Escola pública, as nossas faculdades públicas, né, estão passando uma imagem, né, uma imagem muito triste de uma realidade que muitos, infelizmente, muitos políticos nem entram numa escola pública para saber como é que funciona uma escola pública e falam, não, precisamos mudar a escola pública, precisamos de ensino de qualidade. Mas ninguém conhece a nossa realidade. Eu fui perceber a qualidade da escola pública depois que eu comecei a dar aula, né? Então, nós temos crianças, a escola é tão importante que nós temos crianças que vão para a escola e precisam de um abraço. Tem criança que não tem um abraço em casa. Começa por aí a importância da escola pública, né? Lógico, não podemos perder a finalidade da escola pública, né, que é de passar conhecimento. Mas ali é onde a gente prepara o cidadão, né, o cidadão para a vida. E eu fico muito triste, né? Eu acho que não passou, né? Queriam aprovar aí o estudo domiciliar. Eu fico pensando, estudo domiciliar. Eu sou péssimo em matemática, eu sou péssimo em física. Que pai que está preparado para trabalhar todas as disciplinas, né? Em casa. Então, assim, a escola pública é fundamental, gente. Né? É um lugar de acolhimento, né? É fundamental para a vida das nossas crianças, né? E a educação física, gente, eu percebo que o pessoal reclama, né? Não, nossas crianças estão cada vez mais agitadas, mas eu me ponho no lugar deles. Imagine você tendo 4 aulas diárias que você fica sentado numa cadeira. Daí eles ficam esperando a última aula, que é a educação física.
Daí o professor fica dentro da sala, o professor de educação física passa texto para eles. Ou liga a televisão e fica dentro da sala de aula, passando aqueles slides maravilhosos, né? Então, a escola pública é feita, muitas vezes é feita por gente que não entende de criança, não entende de ser humano, não entende de educação, né? Na nossa época era assim. Imagine você, eu fico pensando nas crianças, gente, 3, 4 aulas sentadas lá, olhando um quadro. Ninguém aguenta, né, gente? Tá? Então, essa é a minha opinião. Obrigado, prof. Professor Eliton. Bom dia, professor Michel. Deixa eu aproveitar, aqui semana passada eu me apresentei, eu sou o professor Eliton, tá? Sou professor há 39 anos, saí, voltei de concurso de Estado, voltava, então tem alguns aninhos aí pelo Estado só para terminar. Já sou aposentado na rede particular, com 39 anos. Sou professor de inglês e português, trabalho com inglês no Estado e educação física. Tá? Então, eu não pude apresentar semana passada, estava em conselho. O que o professor Alexandre estava falando ali, na realidade, e complementando o que o professor Rodrigo comentou lá, hoje essa pandemia, claro que trouxe consequências grandes para os nossos alunos, mas essa história de nós estarmos nos baseando, foi a pandemia, acabou. Bola para frente, esquecer essa história de foi a pandemia. Se o aluno está indo mal na escola ou tem qualquer problema, pandemia. Não, a escola está assumindo compromissos que não são condizentes com o professor. Quando ali o professor Alexandre e o professor Michel falaram também, a educação vem de casa, a aprendizagem acontece na escola. Então é diferente, nós estamos assumindo compromissos que não são nossos. E isso cada vez mais está ficando bem claro. Quando se falou ali, o pai antigamente, ele defendia o professor. Se falasse do aluno, primeiro o aluno apanhava, depois o professor ia conversar com o pai. Hoje não, hoje se você olhar torto para o aluno, dia seguinte a família está na escola. Porque o professor foi rude com meu filho. Então é complicado, e quando se falou ali, professor Alexandre, a escola pública não conhece o papel, a escola particular não é diferente, não. Nós estamos lá recebendo a mesma coisa e até pior, porque as famílias acabam pagando para esse trabalho. Eu brinco assim, hoje a escola, infelizmente, ela está sendo um grande depósito de alunos. Infelizmente. Turmas com 40 e poucos alunos numa sala de 30 metros quadrados, sem chance. Não tem como, é muito complicado. Então, eu digo assim, eu não sei o que vai ser do pessoal que está novo aí, iniciando com a educação. Eu estou parando, mas vão ter uma batalha muito grande pela frente ainda. Obrigado, senhor. Exatamente isso. Oi, prof. Arlete. Então, prof, eu penso que hoje o aluno ele clama por limite. Eles não têm mais, eles vêm de casa sem limite, onde eles podem tudo, muitas vezes, para o pai não se incomodar. O pai permite e chega lá na escola, nós sofremos. E se a gente põe limite, porque nós precisamos pôr limite, aí esse aluno se vira contra nós. Esta semana, prof, nós temos a professora de português que ela faz um trabalho bem legal. Na véspera do Dia dos Professores, ela faz um trabalho com os alunos de escrever carta para o professor que ele mais gosta. Eu não fui a professora que recebeu mais carta, mas eu recebi uma boa quantidade. Quem recebeu mais carta fui eu e o professor de matemática. Olha que interessante. Mas são os professores que estão sempre, né, ali, nos chamando a atenção, dando limite, não vai fazer isso, então vamos cortar aqui, vamos cortar ali. Então, eles clamam por limite. E, para minha surpresa, eu tenho um aluno meu, que ele é meu desde o 6º ano, e ele é meu atleta. Eu tenho um projeto de atletismo, e ele é meu atleta, sabe? E eu encho o saco dele, porque ele poderia ser um atleta, se ele quisesse, poderia ser muito melhor, né? Ele já está com 16 anos, quase, mas ele não treina, não se dedica, mesmo sem treinar, ele é bom. E eu encho o saco dele, e ele me escreveu uma carta bem legal.
que para ele, assim, eu não sou só uma professora, que eu sou muitas vezes como se fosse uma mãe, que estou sempre direcionando. E eu pensava ao contrário, né? Ele vai acabar se estressando comigo, né? Então, eles querem o limite realmente que a escola traz, porque dentro de casa esse limite não existe mais. Muitas vezes o pai, para não causar nenhuma confusão, até mesmo porque está cansado, né? Acaba não dando o limite que ele precisa. Oi, prof. Gislaine. Obrigado, prof. Arlete. Eu sou professora de... Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Eu sou professora de 2 instituições diferentes. Eu trabalho com o Estado e trabalho com a Prefeitura. Quando vocês falam nessa questão limite, gente, eu falo para vocês assim, as nossas crianças já estão vindo sem esse limite. Os pais estão delegando para nós funções que não são nossas, né? E quando são chamados na escola, eles falam assim, se você não respeitar a professora, você não terá mais o celular, né? Então, assim, hoje em dia, eles colocam, ou melhor, eles fazem acordos com os seus filhos, né? Para que eles respeitem o professor dentro da sala de aula. Essa época de pandemia, como o Michel falou lá atrás, pais de alunos de 1º a 5º ano não sabiam qual série os seus alunos estudavam. Chegou o cúmulo do pai não saber nem o nome completo do filho, tá? Então, assim, eu acho que se perdeu esse valor educação. Nós não temos mais esse valor educação hoje, né? Porque as nossas crianças, elas já vêm sem educação. Educação que eu digo, aquela educação básica, né? Que talvez nós aqui tenhamos... Na verdade, nós tínhamos uma forma diferente de educação, tá? E nós temos que trabalhar, então, assim, e eu percebi isso muito claramente, tanto a básica quanto a educação que nós temos que trabalhar dentro da sala de aula, né? E quando a gente fala na questão educação física, eu não sei a angústia de vocês, mas eu percebo assim, os nossos alunos, eles estão tão ligados nessa questão tecnológica, que para você colocar, isso já desde criança, gente, que para você colocar eles para fazerem uma aula hoje é tão difícil. Você tem que romper 1001 barreiras, né? Eu me sinto bem angustiada quando eu falo isso. E daí eu escuto sempre assim, a frase, os nossos alunos estão vindo de um período pós-pandêmico. Eu acho que nós temos que parar com essa questão, né? E nós precisamos avançar mais. O que nós podemos... A minha angústia é assim, o que nós, enquanto professores, podemos fazer para modificar isso? Para mudar essa realidade? Porque está tão difícil. Obrigado, gente, obrigado. Obrigado por todos os comentários e por todas as contribuições. Vocês viram ali, né, que a gente tinha 10 minutinhos ali para acolhimento e a gente já extrapolou, mas isso é ótimo. Olha como que a discussão é boa, né? E o tempo parece que voa. Até a professora Miriam, né? Eu vou contar um pouquinho das minhas experiências como professor formador, né? Logo quando eu assumi, eu tô desde que abriu Educação Física, eu tô como professor formador. E quando eles falaram, nossa, você vai ficar 1h40 com os professores, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Sei lá, uma hora vou plantar bananeira, outra hora, sei lá. Vou dar um intervalo para eles tomar... Aí, gente, eu falei, não vai ter o que trabalhar 1h40, o que eu vou falar com os professores? E olhe, hoje em dia, tem reunião que falta tempo ainda para a gente conversar e fica tão gostosa a conversa em que falta tempo para a gente conversar e escutar mais vocês ainda assim. Mas obrigado. Então, vamos lá para o início de conversa. Então, eu tenho que fazer aqui antes uma observação, gente. Então, eu já deixei o material da aula de hoje, ó, aqui no nosso mural do CLES, né? Então, tem a pauta, que é planejamento 1. O link da reunião, como eu falei para vocês, é sempre o mesmo. Professora, eu não posso participar do meu horário, eu vou participar da terça-feira, na semana que vem, vou participar. É o mesmo link das 3 turmas. E tem ali o material que eu estou usando aqui, né? Que é essa apresentação, os slides. E tem até um Jamboard que a gente vai
talvez a gente tenha tempo, a gente vai tentar fazer hoje, tá? Sobre a problematização ali do arco de Magueiras. E também, né, logo abaixo ali tem já tudo da reunião passada. Eu deixei o calendário, né, deixei também os slides que eu usei e a imagem da nossa turma ali, a foto da nossa turma da última reunião. Tá tudo lá no mural do Class. E eu esqueci de falar com vocês, com essa turma, sobre o manual do cursista, tá? E tem alguns pontos ali, né, que eles são importantes e que eu não posso deixar de falar para vocês. E eu vou deixar esse manual do cursista ali na aba atividades para vocês, ali numa biblioteca, né? Para vocês terem acesso a esse material ali, tá? Porque ele é muito importante. Eu tô abrindo ele aqui, ó. Tem alguns pontos só que eu quero falar, não vou ler com vocês, mas vou deixar aqui também já no chat da Meet, mas eu vou deixar lá no Class para vocês, ó. Esse é o manual do cursista, ele vai falar das atividades que vocês têm que entregar, da frequência. Então, uma coisa que eu gosto de comentar sobre o manual do cursista é sobre as faltas, tá? Então, ó, tem um item aqui, ó, o grupo de estudos é realizado à distância e, por esse motivo, atestado ou outras justificativas, elas vão seguir essa orientação aqui, a 1717, tá? O que diz essa resolução? Atestado não abona falta, tá? Ele justifica, ele não abona, por causa de ser um curso assim que é feito por Meet. Tranquilo? Esse é um ponto importante que eu gosto de sempre deixar para os eu tô com falta lá, mas eu te mandei o atestado. Eu vou justificar a tua falta com o atestado, né? Mas ela segue a resolução ali. Ela não abona a tua falta. Tranquilo, gente? Então, continua ali. A reunião nós vamos ter aí 11 encontros, se não me engano. Dessas 11 reuniões, vocês podem faltar 2, que vão gerar 4 faltas para vocês, que é o limite para vocês atingirem os 75%, tá? E também, outra coisa que eu acho importante, né, colocar para vocês, é sobre o primeiro direito do cursista ali, que vocês têm direito de 2 horas atividades por semana, né? Foi conversado assim com os diretores para que deem prioridade para vocês que separaram essas horas atividades para participar do grupo, né? Que ele não marque assim nenhum outro compromisso com vocês, apesar da gente ter feito toda aquela flexibilização também, né? Eu não posso participar de terça, vou participar da quinta de manhã, não posso participar da quinta de manhã, participo à noite, tá? Mas apesar de toda a flexibilização, vocês têm direito a essas 2 horas atividades por semana para participar do curso. Tranquilo? E essa hora atividade é em local de livre escolha. É na escola, é na tua casa, é lá na praia, é onde você quiser assistir essa aula. E ela tem a instrução ali ainda, né? Às vezes o diretor tem dúvida, alguma coisa, dentro do manual do cursista tem essa instrução que vocês podem estar apresentando para o teu diretor sobre essas horas atividades. Tranquilo? Alguma dúvida? Eu vou falar só esses 2 pontos do manual do cursista, tá? Para eu não tomar tempo, que eu esqueci de falar na reunião passada. Naquela reunião de acolhimento e orientações gerais. Depois que eu terminei a reunião, vou lembrar, não falei do manual do cursista. Mas vamos lá adiante então aqui. Eu vou esperar mais o pessoal voltar e daí eu tiro a foto, tá? A foto da turma. Então, para início de conversa. Então, através dos objetos de conhecimento, que é o que a gente vai trabalhar nessa reunião de planejamento 1, que é os jogos e brincadeiras, buscamos analisar o recorte da cultura e tecnologia. Como a prof bem comentou aqui, né, acho que foi a prof Gislaine, como é difícil tirar, né, fazer com que o aluno tire atenção aí só da tecnologia, do celular, nas aulas. E essa aula, ela está bem dinâmica, ela está bem propícia a isso.
para a gente ter 2 exemplos assim de como trabalhar esses jogos, tanto tecnologicamente como da forma bem manual lá na quadra mesmo. Vocês vão ver que essas 2 aulas, eu não sei se alguém já teve a curiosidade de olhar essa aula 49 e 51, mas vocês vão ver que elas estão bem atrativas com relação ao tema que a gente vai trabalhar ali, para possibilitar então o desenvolvimento dessa habilidade que relacionam com a competência 5 da BNCC, que é compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressão de valores e identidades em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade. Então, desenvolver essa habilidade aqui por meio dos jogos, da cultura, da tecnologia, que é o nosso objetivo nesse planejamento 1 com com esse aluno, né? Então, no decorrer desse encontro, vocês devem considerar de que forma nós podemos tratar as questões culturais e tecnológicas, relacionando isso aos jogos e brincadeiras. Não sei se vocês já tinham pensado nisso. E quais as vivências que nós podemos destacar para o desenvolvimento dessa competência 5 ali da BNCC na nossa área, dentro da nossa área de linguagens, tá? Como que eu posso trabalhar os jogos e brincadeiras com um olhar assim cultural e tecnológico, mas dentro do meu componente, que é dentro da minha área, que é a área de linguagens, né, que a qual nós estamos inseridos, a qual o nosso componente está inserido, né? Que nós temos que trabalhar com quais outras disciplinas, né? Português, língua inglesa e arte. Então nós vamos tentar fazer um apanhado e juntar tudo isso, fazer com que a gente contemple esses jogos e brincadeiras, mas dentro da área como um todo, não especificamente dentro do nosso componente. Tranquilo? Professor, você pode decodificar a competência 5? Porque às vezes eu leio essas coisas, eu não sei vocês, mas eu tenho que prestar tanto atenção, porque numa primeira leitura me parece um código. Essa competência aqui? Compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressão de valores e identidades em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade. Cansei. Tipo, ela é uma habilidade geral, ela é uma habilidade da área, né? Ela é uma habilidade da área. Todo mundo entende ali da competência 5, todo mundo entende dessa parte da competência, desses números ou não? Entender eu entendo, mas assim, eu acho que às vezes está tão... Sabe, poderia ser dito de uma forma muito mais simplificada. Isso eu concordo também. Então, assim, só de uma forma geral, né? A competência 5, ela é da área. Então, ela é geral da área. A competência 3, ela é específica do nosso componente. Então, quando a gente falar de alguma habilidade dentro da BNCC, a 3, ela é específica da educação física dentro da área de linguagens, mas ela é específica da educação física. A 5, ela é um pouquinho assim mais ampla, mais abrangente, porque ela é da área como um todo. É por meio dessa competência da área, nós temos que desenvolver o nosso componente, mas contemplando a habilidade como um todo, como área. Ficou claro, Prof. Miriam? Gente, ficou claro para todo mundo? Então vamos lá. Aí, Professor, oi. Pelo que eu entendi ali, a sugestão, não que seja obrigado, é de trabalhar junto com essas 2 disciplinas, o português, nesse momento aqui, para a gente concluir os nossos trabalhos, para trabalhar com o português e o inglês.
Desenvolver outras. e arte, né? E vocês vão ver, E arte, no caso, e né? vocês vão ver no decorrer da reunião que a gente vai conseguir, né? Conseguir contemplar essa habilidade. Vocês vão ver, né? Porque às vezes, muitas das vezes, a gente fica se perguntando, né? Como que a gente vai conseguir trabalhar com português, com arte, tudo junto? Né? Onde que a educação física, como componente, ela se encaixa ali dentro dessa área de linguagens? Por muitas vezes a gente fica perguntando sobre isso. Oi, prof. Alexandre. Eu adoro pedir desenho para os meus alunos, né? Esses dias eu estava trabalhando fair play com os alunos. Então eu pedia no final do trabalho, lá, fez lá uma pesquisa, o que é fair play, você vive com fair play, cite uma situação do fair play no futebol, e embaixo, desenhe uma situação de fair play. Então eu sempre gosto de colocar o desenho nas minhas aulas, e essa é uma forma de você trabalhar o lado artístico do aluno, eu acredito, né? Exatamente. Né? Tem aquelas atividades né? Dentro dos jogos e brincadeiras, tem os jogos de tabuleiro, né? Você precisa de ver, eu dei esse conteúdo para o 6º ano, como eles gostam de praticar, de montar os tabuleiros deles mesmos, para que eles possam jogar em casa, né? É muito interessante isso, professor. Mas vocês estão conseguindo, ó, tá tudo se encaixando. Estão vendo? Nós da educação física estamos mostrando a nossa cara dentro de um componente que, digamos assim, tem disciplina mais importante, como eles falam, né? O português é mais importante que a educação física. Ele só reprovou em educação física, não tem problema. Mas se ele reprovar em português, nossa, é a guerra. Então, isso aqui é como a gente colocar o nosso componente como sendo importante dentro dessa área de linguagens também. A gente mostrar a nossa cara e por que a gente veio. E por que a gente foi colocado ali. Entende? Oi, professor Arlete. Professor, eu quero contribuir. Eu quero falar sobre jogos e brincadeiras. Na verdade, os jogos e brincadeiras, me corrija se eu estiver errada, o professor que consegue trabalhar com essa temática, seja na educação física, seja no inglês, no português, porque ele é extremamente abrangente, né? Na verdade, ele não é uma temática que ele, graças a Deus que ele é nosso, né? Que ele veio para o nosso lado. Mas já o professor pedagogo, ele trabalha isso já dentro da psicomotricidade. Muitas vezes, né, a gente até conversa, a gente até vê que o professor ele não entende dos jogos e brincadeiras, ele entende daquele componente, não, isso aqui é para psicomotricidade. Ele é muito nosso e ele dá para integrar todas as disciplinas, e o professor que tem o domínio dessa temática, ele consegue trabalhar em todas as outras temáticas. Essa é, assim, a minha opinião, né, no caso. Principalmente, professor, a arte, ela é muito restrita, porque algumas faculdades trabalham, ela é completa, né? Mas, geralmente, ela é voltada ou para artes visuais, ou para, né? Então, nem sempre ela é completa, que abrange essa questão, né? Que tem esse componente aí dos jogos e brincadeiras, né? Então, para nós, quando nós sabemos dominar essa modalidade, a gente tá fofo, né? Pelo menos eu penso assim, professor, você com teus 20 e tantos anos de sala de aula, né? Não sei o que tu pensa disso, né? Mas é isso aí, prof. Com certeza. E olha que reunião bacana, né? Quanta troca de experiência nós tivemos. E o que eu quero, né, comentar com vocês. Deixem claro para os alunos que vocês estão trabalhando essa interdisciplinaridade. Porque isso é função do professor de educação física também, porque para nós está claro. Sabe, professor Alexandre? Para nós fica muito claro quando você pede um desenho para eles. Mas para eles não têm essa abrangência de saber que a educação física está levando ele a trabalhar com o português, com a arte em si. Está desenvolvendo isso nele. E isso é nosso. Nós que somos os mediadores, que temos que valorizar a nossa disciplina, né? Seja para o aluno, seja para o pedagogo. Eu fiz um trabalho assim com o aluno que eu desenvolvi dentro da minha área, dentro do meu componente da educação física, eu consegui desenvolver várias disciplinas que compõem a minha área. Né? Eu mostrar a importância da educação física.
Ó, enquanto você vai fazendo aí, eu vou mostrando uns trabalhos aqui, tá? Não vai atrapalhar. Entende, gente? É vocês falarem, ó, arte, aquilo ali é educação física, é arte, é jogos e brincadeiras. Olha lá, ó, que bacana. Eles adoram fazer isso, gente, eles adoram. Ivna, eu já coloquei a tua presença terça-feira. Não brigue comigo depois. Gente, já aproveitando que a prof tá mostrando lá e a Ivna tá aqui, a Ivna é de terça-feira. Tem mais alguém que é de terça ou que é de quinta-noite que está participando agora de manhã? A Andresa é de quinta-noite, né? Fora a Andresa com a Ivna? Não? Não, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Só uma coisa, professor, olha a detecção da diferença do aprendizado que está este aluno e este, que não consegue chegar à solução do trabalho, entende? Também é um fator de diagnóstico. Exatamente. E isso, gente, olha, é nós trabalhando como área, nós trabalhando como um todo, né? Vamos lá. Então, A questão, prof, dos jogos de tabuleiro, ele é extremamente amplo para a gente trabalhar com o aluno também. Não só, né, eu amo xadrez, né, então eu procuro colocar o xadrez em tudo, mas não só a questão do xadrez, né, porque ele é muito rico, principalmente o indígena e o afro, né. É isso, prof, desculpa interromper. A prof tá até com um jogo de tabuleiro ali, ó, de plano de fundo. Então, fui eu que montei aquelas peças, prof. Com caixa de reciclado, caixa de leite, dei uma misturada ali, né? Gente, Para trabalhar com eles. nós tivemos agora congresso dos professores formadores, que foi em Foz, foi agora no começo do final do mês, agora do final do mês de setembro, e teve professores que apresentaram boas práticas lá, né? Gente, uma professora levou uma tabela periódica que os alunos fizeram e ela fez com caixinha. E não sei, é alguma coisa que grudava. E ela fazia os alunos grudarem os elementos químicos ali para aprender, né, dentro da proposta que ela fez. Gente, muito interessante, muito interessante. Às vezes é uma ideia para a gente, né? Montar um jogo de tabuleiro o aluno possa ir lá e pregar as pecinhas e sei lá, alguma coisa que mostre o desenho de onde ele pode ir, por onde ele pode capturar. É uma coisinha assim para a gente pensar, né? Que o jogo eletrônico do xadrez, ele já mostra isso, né? Você mexe o cavalo errado, ele fala, não, você pode mexer só assim, você pode ir para essa casa, para aquela. Então, é isso que a gente está pensando nessa reunião. Cultura, o que eles sabem culturalmente sobre esse jogo, mas não dissociar isso da tecnologia, né? Porque ele joga, às vezes o xadrez ele joga tecnológico e ele joga ele da forma manual. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre o arco de Magerês? Então, a metodologia essa da problematização que a gente vai trabalhar com o arco de Magerês, que é do Charles Magerês, né? Ela tem como pressuposto conduzir o estudante a observar a realidade. Ó, nós estamos começando ali, né? Ele vai observar a realidade, vai identificar, analisar e compreender os pontos chaves do problema e buscar soluções para o mesmo. Gente, quando a gente fala que a chave do problema, o problema é qualquer situação que eu acho, não que seja assim realmente um problema ali, né, pra gente, mas é qualquer conceito, qualquer coisa que eu quero mudar, que eu quero ter uma resposta para aquilo, ou que eu quero ter outros conceitos sobre aquele conceito. Eu já vou exemplificar um pouquinho mais. Então, como que é esse arco de Magerês? Então, eu tenho aqui a realidade, aí eu tenho a observação dessa realidade, que é o meu problema. Quando eu observo a realidade, eu consigo detectar vários problemas, digamos assim. Tá claro para todo mundo por enquanto? Tá. Eu observei essa realidade, né? Esse problema, mas por que disso? Por que aquilo? Eu posso mudar isso, posso mudar aquilo? Eu vou para os pontos-chave dessa realidade.
quais são os pontos-chave. Tendo esses pontos-chave, né, de acordo com essa observação da realidade que eu fiz, que o aluno fez, nós vamos para teorização. Nós vamos teorizar esses pontos-chave. Até porque a gente não pode ficar sempre, no achismo, no senso comum. Então, nós vamos teorizar. Aí nós vamos para as hipóteses de solução, dessa realidade, desse problema, com toda o que eu tenho de teoria sobre isso, nós vamos de acordo com isso, nós vamos ver as hipóteses de solução e vamos aplicar a realidade, ou seja, nós vamos para a prática, dessas hipóteses na prática dessa realidade, para conseguir transformar essa realidade. Aí, indo adiante, nós temos aqui, então, o arco de Magerês. Vocês viram, então, que essa problematização, ela está em 5 etapas, tá? Contemplada em 5 etapas. Observar a realidade, identificar os pontos-chave dessa realidade, que é a problematização, teorizar, levantar hipóteses e aplicar as hipóteses para uma nova realidade. A realidade, depois dessa metodologia, ela não pode continuar a mesma, tá? Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, vai exemplificar um pouquinho mais esse arco de Magerês, tá? Então, eu vou parar um pouquinho naquele slide ali, gente. Deixa eu só tirar esse... Sumiu o som. Eu vou parar um pouquinho esse slide ali, gente. Eu demoro um pouquinho, gente, porque eu tenho que parar a gravação, senão depois o YouTube não me deixa postar lá, ou que é cobrado em mim direitos autorais, então eu tenho que desligar o microfone para não dar microfone, por isso que eu demoro um pouquinho para fazer essas coisas. Mas eu vou deixar aqui, esse arco de Magerês. Então, eu vou dar um exemplo bem claro aqui, que foi até apresentado por um professor de terça-feira, que já fazia esse tipo de trabalho, e às vezes não sabia que estava, trabalhando com esse arco de Magerês. A professora propôs, então, para os alunos, perguntou para os alunos quais jogos e brincadeiras por que eles não praticavam os jogos e brincadeiras que os pais deles praticavam. Por que não é mais praticado na escola as brincadeiras lá que nós mesmos brincávamos antigamente lá na rua, Então, foi levantada essas várias questões. Nós identificamos ali um problema, Então, vários problemas. Então, quais jogos os pais brincavam? Por que nós não brincamos mais com isso? Por que nós não brincamos na escola com isso? Aí, nós podemos realizar o levantamento dos pontos-chave sobre esses problemas, Então, por quê? Uma pesquisa lá com os pais. Por que então que a gente não é jogado mais isso? É por causa do celular? É por causa disso, daquilo? Aí nós vamos lá, para a teorização, que é onde a gente encontra, ainda continua ali, de acordo com os levantamentos, por que a gente não brinca mais, então? Aí tem várias soluções para isso, é por causa do celular, não brinca mais na rua, daquelas brincadeiras que a gente brincava, porque é perigoso hoje em dia. Até um professor comentou que o filho dele saiu brincar uma vez e foi atropelado. Tem essa questão da segurança. Então, mas fazer com que os alunos pensem sobre isso, estão entendendo? A gente está levantando vários problemas ali, nós observamos uma realidade, A realidade é, por que os jogos e brincadeiras da escola hoje em dia são tão diferentes de antigamente? Nós levantamos vários pontos-chave, que a gente pode pensar que são os motivos para esse problema. É segurança, isso. A teorização e levantar hipóteses para a gente solucionar. Então, essas hipóteses por exemplo, com uma das hipóteses para solucionar esse problema, eles têm um jogo de pebolim ali, que é o jogo na mesa. Mas é um jogo caro, A mesa é caro para você
comprar ali, né? Então, o que ela fazer um pebolim humano na quadra. Os alunos ali de mão dada, andando, chutando a bola quando ela vem na frente. Então, ela vai fazer um trabalho voltado a isso. Olha, gente, eu estou mudando a realidade. Eles estavam jogando o pebolim só na mesa e eu estou fazendo com que eles joguem o pebolim ali de forma manual. E várias outras soluções para esse problema, gente. Tem xadrez manual, onde cada aluno pode ser uma peça. E por aí vai. Eu vou apresentar outras sugestões ali. E ali, no 5, ela vai aplicar essa hipótese para mudar essa realidade, né? Ela vai aplicar essas hipóteses ali. Gente, ficou mais ou menos claro para vocês o que é os passo a passo do arco de Magerês? Ele, como eu falei para vocês, ele é uma coisa assim mais prática do que a abordagem por projetos. A abordagem por projetos, ela demanda de mais tempo, de mais aula, né? Ela demanda de um cronograma, de todo um cronograma para você executar essa atividade. Eu vou desligar aqui de novo meu microfone e desligar a gravação para terminar esse vídeo. Já está terminando mesmo na realidade. Isso aí, é só mais para exemplificar, né? Um pouquinho ali do quais são esses 5 passos para que a gente desenvolva o arco de Magerês. Gente, tá claro, eu tô falando muito rápido. Tá bem claro, prof. A única coisa assim, ó, a gente não tem todo esse tempo na escola. Nós temos 2 aulas semanais, temos assim, muito conteúdo que a gente tem que dar conta, né? Então, tipo assim, é bem legal. Mas você, como professor, tu sabe que não temos esse tempo para poder trabalhar todas essas questões, né, relevantes que a gente está falando agora. Prof, não tem problema você ficar um pouquinho a mais preso a um conteúdo ou outro, né? Se a prof tem total liberdade para isso, né? Lá no LRCO tem a aba planejamento e a aba conteúdo. Não deu tempo de trabalhar esse planejamento ali que está dentro do RCO, você tem total liberdade de entrar pelo conteúdo e continuar registrando o conteúdo que você está fazendo e até colocar uma observação lá. De acordo com o trabalho desenvolvido lá no Formadores, porque o ganho é enorme quando você trabalha com atividade diferenciada para o aluno. Eu tenho certeza que o ganho é mais do que você ficar naquela rotina de trabalhar sempre aquilo que está lá posto só, né, para a prof trabalhar. Fique extremamente tranquila com relação a isso. Vocês podem, quem já foi meu cursista sabe que eu deixo bem claro essa autonomia que vocês têm e até gosto quando vocês desenvolvem bastante essa autonomia. E usem as metodologias, gente. Use a metodologia de sala de aula invertida. Use a rotação por estações. Professor, mas eu posso desenvolver esse arco de Magerês em estações? Vai ser bem mais rápido e bem mais proveitoso. Você pode desenvolver 2 metodologias dentro de uma abordagem, de uma atividade só, né? É até aconselhável que você desenvolva para você ganhar tempo. A aprendizagem por pares, né, a peer instruction que vocês aprenderam na última jornada agora, também é eles trabalhar junto. Tudo isso o ganho vai ser enorme para os alunos. Prof. Alexandre, pode comentar? É em cima disso que a professora falou ali do tempo, né? Então tem assuntos que a gente dá uma pincelada, mas tem outros assuntos que a gente se aprofunda, né? No caso, esporte, você vai trabalhar um esporte durante o trimestre, né? Voleibol. Então, eu acho possivelmente viável utilizar essa metodologia, já que você vai trabalhar durante um trimestre, digamos, um esporte, né? E exatamente esse ponto, professor. Isso que o professor falou é muito importante. Tem uns assuntos que você dá uma pincelada, né? Gente, o planejamento não está ali para seguir tudo aquilo dentro de uma aula, tudo dentro. Você sabe a tua realidade. Você sabe o que os teus alunos já sabem, do que eles precisam.
Então vai ter conteúdo que você vai dar uma pincelada mesmo e vai ter outros que você vai dar uma ênfase maior, né? Que você sabe que o aluno precisa ali daquele conteúdo. Até porque vários conteúdos, eles vão se repetindo. Então, se lá na quinta série, por exemplo, eu trabalhei com jogos e brincadeiras de uma forma mais pincelada, digamos assim, lá em outra série você vai dar uma ênfase maior e assim você vai fazendo esse contraponto. E os alunos não perdem nada com isso, tá? Professora Sede, que me perdoe, mas eu estaria sendo demagoga se eu dissesse que eu trabalho os conteúdos que estão lá no RCO à risca. Então, assim, é como o professor falou, se eu vou com dança, eu sei que a minha demanda ela é maior com os meus alunos. Então, eu sei que vão ali 6 longas aulas, 8 longas aulas. Então, eu começo e vou até o fim determinado, né? Igual a rotação por estações. Eu não digo maldita hora, mas bendita hora que eu coloquei. Eles não querem saber de outra coisa agora, porque foi novidade. Sua culpa, Michel. Foi novidade, você está entendendo? Para eles ali. Eles já trabalhavam há algum tempo, mas sem você dar mais ênfase, né? Em relação aí para eles, as estações com as atividades. E eles colocaram a mão na massa de verdade e interagiram e foi diferente. Foi diferente do futsal, todo dia, junto, misturado com o voleibol, que a gente sabe que é, né? Mas, é assim, eu não trabalho os conteúdos à risca que estão ali no RCO. É o que eu acabei de comentar com vocês. Gente, não tem um documento dizendo que vocês têm que seguir. Aquilo é uma base, é um apoio. Em todas as reuniões vocês vão escutar. O RCO, o planejamento do RCO é um material de apoio, né? Ele não é para ser trabalhado à risca. Ele não deve ser trabalhado à risca, né? Porque você sabe exatamente a clientela que você tem e do que realmente os alunos mais precisam. É como a professora Adriana falou e vários professores comentaram. A rotação por estações, que foi uma metodologia trabalhada na jornada passada, por exemplo, você fazia a rotação por estações com o terceiro ano. O segundo ano ia lá e olhava. O primeiro ano ia lá e olhava. Não vou trabalhar com vocês porque não está no meu LRCO. Então fiquem aí chupando o dedo porque eu não vou trabalhar com vocês. Não, gente. Vocês pararam o planejamento. Eu vi vários professores me falarem isso. Professor, eu tive que fazer com todas as turmas, inclusive do ensino fundamental. Porque eles olharam, eles querem coisa que é diferente. Os alunos querem. Eles também querem sair da rotina, sempre da mesmice, né? Então, eles pedem, professor, eu quero aquela atividade que você passou para outra turma. Os meus aqui, gente, eles ficam de olho quando eu levo uma turma para a quadra, quando eu não levo, eles veem até isso. Professor, o dia que o senhor faltou, eu fui no congresso, né? Era para a gente ter ido para a quadra, e agora? O senhor vai repor esses dias que era para a gente ir para a quadra? Professor de português falta, matemática, eles dão uma aleluia, glória a Deus. Você falta, eles chegam lá na sala dos professores, professor, quando que você vai repor? Não precisa nem do diretor, gente, cobrar a gente, nem do diretor, Pedro. Quando que o senhor vai repor aquela aula que o senhor não deu para nós? Gente, eu vou correr um pouquinho aqui, tá? Eu espero que vocês me compreendam, porque são 10h20 e eu gosto de terminar no horário. Meu horário é 10h40, tá? Então, eu vou correr um pouquinho mais aqui com essas propostas. Então, nós vamos observar agora aqui a aula 49 e a 51, que, como eu comentei com vocês, é da primeira série, né, do ensino médio. E o nosso objetivo aqui é que a gente observe essas duas aulas de forma coletiva, essas atividades também, e pensar em desenvolver estratégias em aulas e também em outros contextos, com outros temas. Nós estamos trabalhando essa metodologia dentro do tema jogos e brincadeiras, mas eu quero que vocês tenham uma visão mais ampla. O que eu posso fazer fazendo dessa mesma forma, utilizando essa metodologia, mas com outro tema, esportes, práticas corporais de aventura, tá? Dentro de outros.
Então, quando nós temos a possibilidade de observar essas estratégias de encaminhamentos metodológicos e podemos adaptar para a realidade da nossa escola, nós avançamos no planejamento e também avançamos muito no resultado da aprendizagem dos nossos estudantes. Então, eu só peguei atividade mão na massa, gente. Mas temos essa aula como um todo. Aqui, ó, dentro dessa apresentação que eu falei para vocês, ó, eu tenho o slide da aula completo aqui nas observações aqui do apresentador, tá? Eu tenho essa aula completa aqui. Mas o que é interessante a gente analisar aqui é essa aula. Então, a proposta do mão na massa, né, é praticar esse jogo aqui. Então, nessa atividade, vamos vivenciar um jogo muito conhecido culturalmente em nosso país. Vamos praticar o pique-bandeira. O pique-bandeira faz parte do acervo cultural infanto-juvenil brasileiro. O jogo chegou ao Brasil nos anos 30, se popularizou nas décadas de 60 e 80 e foi perdendo importância com o processo de urbanização da cidade e o aumento do tráfego dos veículos. E nós já temos um problema ali, né? Olha a imagem, eles estão praticando o pique-bandeira onde? Na rua. E o próprio enunciado da atividade, ela já nos traz ali todo uma teorização do que aconteceu. Ele não é praticado mais na rua por causa da urbanização, né? Então, ali nós já estamos construindo ali vários conceitos. Nós já trabalhamos história, nós já trabalhamos português ali. Não que história esteja dentro da nossa área, né? Mas nós estamos trabalhando. E então, aqui tem mais ou menos como se joga. Eu não sei se alguém já fez isso com a sua turma, né? Se já trabalhou, ó, Andressa trabalhou. Então, para quem não sabe como que funciona, então o objetivo trazer a bandeira que está sobre a posse da equipe adversária para a sua, né? Para você ali. Eles amam fazer, né? Então, e para evitar que a outra equipe vença, os jogadores devem proteger as suas bandeiras em seus campos, ao mesmo tempo que tentam capturar a outra no campo adversário. Entretanto, algumas regras que vocês podem estar adaptando e colocando ali, elas dificultam a captura da bandeira. A mais conhecida, que a gente mais trabalha, é aquela que garante que as equipes congelam os adversários se eles entrarem em seu campo. Então, entrou no campo adversário, esbarrou, é congelado, tem que ficar congelado ali. Tocados, né? Esse congelamento acontece quando ele é tocado por algum segmento corporal. Há em cada lado do campo uma área destinada às equipes que tentam capturar a bandeira, na qual não podem ser congelados. Então, a partir do momento que o aluno entra naquela área imune ali, ó, para a equipe verde, ele não pode ser congelado mais, tá? Então, tem essa primeira proposta ali de se fazer na quadra essa atividade, né? Desenvolver na quadra ali. Essa é a primeira aula, a aula 1. A aula 2, ela traz uma atividade bem interessante, é uma atividade tecnológica, que nós podemos adaptar para a realidade. Olha, cultura e tecnologia. Estamos desenvolvendo a habilidade ali, professora Miriam. Todo mundo sabe o que é o Pac-Man, ali, todo mundo já jogou o Pac-Man. Gente, com uma época eu era viciado nesse jogo, meu Deus do céu. Queria quebrar o celular ou a tela do computador, porque eu não tinha as fases que eu não conseguia passar. Mas é muito interessante, né? E os alunos devem conhecer. Aí, o que a gente pode desenvolver? A gente pode desenvolver esse jogo eletrônico, trabalhar esse jogo eletrônico. Ó, nós temos uma realidade, o jogo eletrônico. Nós não podemos mudar a realidade e colocar esse jogo lá dentro da quadra. Ó. Então, os alunos, né, ó, vocês estão vendo que foi mudado a quadra aqui. E tem o Pac-Man ali. Então, o Pac-Man é a série de jogos de videogame, onde o objetivo é percorrer um labirinto, comendo pontos energizantes e fugindo de 4 fantasmas. Para essa atividade, o Pac-Man original vai ser um pouco transformado. Ele é quem persegue os outros. Funciona assim. Então, vai escolher 2 alunos da turma para ser os primeiros Pac-Man. Eles começam no centro da quadra. Os outros devem se espalhar pela quadra. Todos, incluindo os Pac-Man, são obrigados
a se movimentarem somente em cima das linhas da quadra. Eles não podem sair das linhas. Os Pac-Mans, então, devem perseguir os colegas, e quando um aluno for encostado pelo Pac-Man, ele também se transforma em um Pac-Man. E o que acontece? Ganha quem for o último, né? Ficar por último ali, vai ser o último a ser alcançado pelo Pac-Man. Todo mundo entendeu? Para deixar... Gente, tem variações enormes dessa atividade. Teve um professor de terça-feira que ele me retratou que falou: eu não gosto de deixar o aluno sem fazer nada. Então, quando congela ele ali, por exemplo, lá no Pique Bandeira, quando congela ele, se vier outro aluno da turma dele e passar por baixo da perna dele, ele já não está mais congelado. Então, é uma forma de trabalhar um jogo cooperativo também ali dentro da mesma atividade. Lembrando, nós estamos mudando a realidade. O Pac-Man aqui também, vocês podem fazer outra coisa, né? Desenvolver. Colocar aqueles cones chinês, né? Pela quadra, como se fossem os pontos energizantes ali do jogo eletrônico, do jogo original, digamos assim. E os alunos que estão ali, né, que conseguir pegar mais, né, ponto energizante também pode ser declarado vencedor antes que o Pac... Gente, usem a criatividade de vocês para desenvolver essa atividade. Como a gente falou, essas atividades são sugestões pedagógicas para que vocês trabalhem com os alunos de vocês, tá? Indo adiante aqui, ó, eu tenho um Jamboard. Eu não vou conseguir trabalhar com vocês durante a reunião desse Jamboard por conta do tempo, tá? Mas eu vou deixar aqui no chat da Meet. E esse Jamboard, ele está aqui também no mural da nossa turma. Nossa, eu tô no papo formativo ali. Noite. Eu tô no papo aqui, ó. Ele está aqui, ó, que é um Jamboard de problematização. Então, usando essas duas atividades, essas duas aulas mão na massa que foram propostas, eu gostaria que vocês preenchessem para que na próxima reunião a gente refletisse sobre isso aqui, tá? Então, vou deixar aqui o link para vocês do Jamboard de vocês, é quinta manhã. Eu já deixei vocês como editores, tá? Desse Jamboard, desde que vocês abram o Jamboard com o e-mail @escola, tá? Abrindo com o e-mail @escola, tá aqui no chat da Meet, você já consegue ser editor. Ah, professor, perdi no chat da Meet, vai no mural da turma que está lá, é o mesmo documento, tá? O que tem nesse Jamboard, gente? Deixa eu abrir aqui para vocês, para mostrar para vocês o que tem nesse Jamboard. Então, olha aqui. Da aula, eles têm 2 slides, tá? Vocês estão vendo aqui, né? Todo mundo sabe trabalhar com o Jamboard? Quem tem dificuldade, venha comigo terça-feira aqui, que eu vou passar bastante dica para vocês, tá? Ele tem 2 slides, tá aqui em cima, ó. O primeiro e o segundo, eles são idênticos, eles são iguais. Mas o primeiro, vocês vão trabalhar vão responder de acordo com a aula 49, que é do Pique Bandeira. E o segundo slide vocês vão responder de acordo com a aula 51, que é do Pac-Man. Tudo bem? Ali vocês vão colocar qual que é a realidade. Qual que é a primeira realidade, digamos assim, que nós queremos mudar, que nós queremos transformar. Aí vocês vão colocar os pontos-chave, vão para a teorização, para as hipóteses e como que vocês vão aplicar, ou seja, mudar aquela realidade, deixá-la diferente. Tranquilo? Que eu expliquei de acordo com o arco de Maguerez lá. Depois vocês voltam um pouquinho ali, né? Para vocês pegarem bem essa metodologia. Tranquilo, gente? Com o Jamboard, eu quero muito que vocês preencham ali. Tá? Então, slide 1, aula 49, e slide 2, a aula 51, que é do Pac-Man. Para a gente trabalhar na aula que vem. Um pouquinho ali na problematização. Número 1 é? Pontos-chave. Pontos-chave. 2. O 2, a teorização. Teorização. 3. Hipóteses. E o 4, a sua aplicação. Então, você selecionou a tua realidade, o teu problema, aquilo que você quer mudar. Né? Pontos-chaves, a teorização daqueles pontos-chaves que você identificou, as hipóteses para
Mudar, essa é a realidade que você identificou através da observação dos pontos chaves e da tua teorização, e a aplicação é a prática. Como que você vai praticar isso que você mudou, tá? Eu vou aproveitar que a Adriana está aqui, eu vou parar a minha apresentação para a gente fazer a foto da turma hoje. Deixa eu me arrumar aqui. As mulheres já começam a arrumar o cabelo. Vamos lá? 2. Professor Rodrigo Luchê tá por aí? Consegue abrir? Professor... Ela demora para vir, mas ela demora um pouquinho, né? Vamos lá? Mas não fiquem muito sérios. Façam pose. A turma da Ivna, a turma terça-feira, eles fazem pose. Vamos lá, 2, 3 e... Esperei o professor Alexandre colocar o óculos. Deixa eu colocar lá na quinta manhã. Tô deixando lá no grupo. Vamos lá, mais uma, gente. Vamos lá? 2, 3 e... Aí. Professor, eu não tenho os primeiros anos. Aonde que eu encontro essa aula? No slide que eu tô apresentando. Ah, tá. Beleza. Ali na anotação do observador, tá? Do apresentador, do observador. Gente, eu já fiz a chamada de hoje. Deixa eu só retomar aqui para eu não cometer nenhuma injustiça. Ana Cláudia não está, Dariane não está, professora Liliane mandou mensagem, ela não está, né? Mandou mensagem que vai participar à noite. Marcilene não está. A prof. Michele também, ela não está, né? Prof. Michele, ela me mandou mensagem que está participando dos Jogos da Primavera e também vai participar provavelmente à noite. E a professora Viviane não está também. É isso, né? Todos os outros ganharam presença, inclusive a Ivna já coloquei. A Andresa vou colocar presença quando eu for fazer a chamada do pessoal da noite, tá? Então fique tranquilos que eu já fiz a chamada aqui de vocês. Eu vou continuar aqui que eu tô quase estourando o meu tempo aqui já. Já passei o Jamboard. Então aqui para trocar um pouquinho de experiências. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Então, gente, para a gente aqui nesse momento de troca de experiências, mas a gente já trocou bastante experiências, né? Hoje, na reunião, bastante realmente. Então, aqui era para a gente fazer, então, o que você sabe sobre essa metodologia? Eu até já perguntei, né? Vocês disseram que não tinham ouvido falar. Eu não sei, alguém tinha ouvido falar ou já tinha trabalhado com essa metodologia do arco de Magrez? Não, né? Então, e também para a gente pensar de que forma podemos relacionar a metodologia e também a avaliação ao objetivo de aprendizagem no contexto dessa aula. Então, não utilizar a metodologia por si só, né, mas utilizar como atividade que eu posso também avaliar os meus alunos, tudo dentro do contexto dessa aula ali que nós apresentamos para vocês. E como pode ser a gestão da aula? Gente, nós não podemos, eu sempre comentei isso na jornada 2, nós não podemos dissociar a aula, né, e essa gestão que a gente tem da aula. Então, quanto tempo, quantas aulas, né? A gestão da aula é tudo sobre isso, né? Como que eu vou planejar essa aula realmente? Primeiro, para que ela fique atrativa, não fique muito longa, todos participem, todos têm um tempo para cada atividade. A gente conversou muito sobre isso nas votações por estações, né? Às vezes você deixava lá 5 minutos para cada estação. Chegava o final da aula, você teve um imprevisto, os alunos que passavam por determinadas estações, você tinha que, gente, agora não são mais 5 minutos, são 4 ou 3 minutos. Acabava ali que, né? Então, a gente tem que ter essa gestão da aula para a gente conseguir organizar tudo bem certinho dentro dessa metodologia. Não vou passar esse vídeo porque ele dura 3 minutos, mas vocês têm esse material, deem uma olhadinha ali. Ele vai falar ali sobre práticas, né? Práticas corporais, da educação física, problematização. É um vídeo bem interessante, mas depois vocês assistem ali, tá? Então,
O que essa metodologia, né, propicia para a gente? A metodologia de problematização do arco de Magerês, ela possibilita que professores desenvolvam propostas a partir de uma leitura crítica da realidade. Lembra que eu falei? Você vai observar uma realidade e depois você vai aplicar esse arco de Magerês, transformando essa prática, essa realidade, deixando ela diferente. A partir da leitura crítica, mas também permite que professores e estudantes juntos busquem soluções para problemas que se relacionem com a temática a ser desenvolvida aí nessa aula. O professor Alexandre quer comentar alguma coisa? Essa metodologia do arco de Magerês. inconscientemente a gente usa na vida, né? Eu falei. Quando surge uma dificuldade, né, algum desafio, inconscientemente a gente usa, né, essa sequência lógica para chegar a um denominador. Exatamente isso. Eu até lembrei de uma situação que eu coloquei pessoal de terça-feira. É o que a gente mais faz todo dia. É ou não é? Fui trabalhar voleibol. Fiz uma aula que nada deu certo. Eu não observei uma realidade para eu transformar essa realidade depois com teorização, com tudo, com novas propostas, com nova metodologia. É o que a gente mais faz nas aulas de educação física, bem colocado, professor Alexandre. É o que a gente mais faz, é esse arco de Magerês. É observar uma realidade, um problema que a gente tem e buscar soluções para a gente, na próxima aula, no próximo vez que a gente for trabalhar, a gente mudar essa realidade. Exatamente isso. Então, olha aí, ó, o arco de Magerês. Apresente a proposta de atividade da aula e, muito importante, né, aquela verificação do que os estudantes já sabem dessa atividade. É muito importante eles falarem nesse momento, tá? Daí, traga questões. Auxilie os estudantes elaborando questões para que eles analisem a situação. Ah, eles trouxeram lá que os pais brincavam de pique-esconde. Você pode, né, fazer um questionamento. E você não brinca? Você não brinca mais? Você não pratica mais essa atividade? Trazer questionamentos para eles falarem, né? 2, registrar os pontos-chave, né? Os passos ali do arco de Magerês. Então, anote cada participação dos estudantes, auxiliando a identificar os pontos principais dessa realidade. 3, traga elementos teóricos. Não podemos sempre ficar no achismo, então nós temos sempre que teorizar, né? Afinal, né, vocês mesmos comentaram que eles estão ali na escola para ter essa parte mais formal, aprender essa parte mais formal. Apesar de que a escola ficou com tudo, né? E a gente, às vezes, tem muito pouco tempo para trabalhar isso, mas essa é a nossa função ali de ensinar realmente. Então, apresente os fatos que se relacionam com a teoria do tema de estudo ou a proposta da atividade. Um fato que, né, que foi apresentado naquela primeira aula é por que o pique-esconde, o pique-bandeira não é mais brincado na rua. Isso é um fato que eu, né, coloquei elementos teóricos ali para justificar por que ele não é mais trabalhado na rua, ele não é mais brincado na rua hoje em dia. 4, criem hipóteses, né? Elaborem novas propostas, mudem as regras. Tudo bem, prof. Reginaldo? Sugira novas aplicações, novas formas de realizar a mesma atividade. Tá, aqui é a criatividade de vocês e eu sei que vocês são muito criativos com relação a isso. 5, pronto. Agora é o momento que vocês podem efetivar as propostas elaboradas lá com os seus estudantes. Aqui eu quero que vocês deixem, eu não vou organizar isso agora, tá? Mas eu quero que vocês deixem claro quando que vocês vão implementar. Para vocês me trazerem pronto já na próxima reunião, não na próxima de terça agora, porque é só uma de nivelamento, mas na próxima do dia 20, tá? Tranquilo? Para a gente colocar cada um ali no seu, aonde quer, dentro do seu componente.
do seu tema. Tranquilo, gente? Assim, vocês viram por que foi colocado jogos e brincadeiras já como primeiro planejamento, né? Porque a infinidade de coisa que tem para a gente trabalhar, e a partir de agora, vocês já podem implementar com os estudantes de vocês, de acordo com tudo que foi sugerido. Vocês podem já começar a fazer o plano de ação. Ah, mas a gente não vai discutir dentro da aula, a gente vai discutir dentro da reunião do dia 20, tá? Com outros professores, mas você já pode começar aquele plano de ação. Nós temos aqui na aba Saiba Mais, nós temos um artigo, Educação Física Escolar, Aplicação do Arco de Maguerês, Desafios e Propostas. É um material bem bacana, bem completo. E tem o link aqui aonde que ele está disponível para você queira se aprofundar um pouquinho mais, tá? Eu só vou correr aqui por causa do tempo. Eu vou deixar aqui, então, se você tem alguma sugestão para o nosso GE, eu gostaria que você deixasse a contribuição aqui, ó. Tá aqui no chat da Meet. Deixe a contribuição. Hora que chegar na turma, coloque EM, de ensino médio. Então, nós só temos 2 professores que trabalham com ensino médio, então não tem problema, não precisa colocar número de turma, nada, tá? Mas colaborem com a gente para que a gente possa deixar essas reuniões cada vez mais atrativas para vocês. Tranquilo? Vou deixar lá no grupo também, olha. É link do formulário de avaliação. Eu vi que teve algum prof que me falou ali que precisava sair, né? Mas eu estou deixando aqui, lembrando que você tem que abrir o formulário com e-mail @escola. Gente, eu encerro aqui a minha reunião por hoje, passei 3 minutos, quero pedir desculpa para vocês, mas eu quero agradecer muito a participação, né? Para o trabalho da gente dar certo, é assim, vocês vão ver que a gente vai ter muito sucesso nessa jornada, vou aprender muito com vocês vão aprender muito também, né? Por meio das trocas, do material que a gente apresenta aqui, e vocês estão liberados para participar, para fazer, para praticar com os estudantes já esses jogos e brincadeiras, essas aulas aí. Deus abençoe. Quem for participar comigo terça-feira, não é obrigatória a presença, tá? E eu vou disponibilizar o material da próxima reunião para vocês semana que vem. Aproveitem o feriado, durmam, viajem, se divirtam. E na próxima do dia 20, e quem não for participar semana que vem, nós estamos aqui de volta. Um abraço a todos aí. Prof. Gleides fica um pouquinho, tá? Até a próxima. Vou ligar para você. Beleza, amigo. Valeu. Prof. Gleides, então, eu não vou colocar falta para a professora na primeira reunião, mas eu peço que a prof entre aqui, ó, no... Cadê o meu... Aqui. Eu peço que a prof entre aqui, ó, no mural da turma